Olá, seja bem-vindo ao Almanac em Pauta. E hoje, nesse nosso programa inaugural, nós recebemos o advogado, empresário e bagense, Maurício Vasconcelos Vaz, que veio bater um papo com a gente a respeito do mercado de ações. Boa noite, doutor Maurício. Que bom tê-lo aqui no Almanac. Boa noite, Jorge. Muito obrigado pelo convite. É uma solenidade, um debut, um ato importante para nós, especialmente recebê-lo aqui, uma pessoa de Bagé, nesse nosso começo aqui de programação na cidade. Maurício, mas tem uma coisa assim que eu acho que tem que começar, mais ou menos, a partida dessa nossa conversa. Afinal de contas, se vê todo dia, Bolsa de Valores, índice, Bovespa, cai, sobe, Nova York. O que é a Bolsa de Valores? Bolsa de Valores, Jorge, ela é um mercado onde empresas que necessitam de recursos financeiros vendem uma parte do seu patrimônio para adquirir esses recursos com menos custos. Se a empresa fosse pegar dinheiro em um banco, teria muitos juros, por exemplo. Então, na Bolsa de Valores, a empresa pode vender uma pequena parte do seu patrimônio para captar recursos para investir nela. Esse patrimônio posto para vender na Bolsa de Valores é um título patrimonial que a gente dá o nome de ação. Essa ação é comprada por algum investidor. No caso, somos nós. Compramos um pedacinho dessa empresa, né? Compramos uma ação e passamos a ser sócio dessas empresas. Financiamos ela para os seus investimentos e ficamos donos de uma pequena parte do seu patrimônio. Esse é o mercado da Bolsa de Valores. Então, empresas que necessitam de recursos vendem uma parte do seu patrimônio para pegar dinheiro com menos custo. A pessoa que compra parte desse patrimônio se torna sócio da empresa. Então, hoje, qualquer pessoa pode ser sócia de uma empresa grande, que tem o seu capital aberto na Bolsa de Valores. Como exemplo, Petrobras, Vale do Rio Doce, Gerdau. Nós todos podemos ser sócios dessas empresas à medida da nossa disponibilidade financeira de adquirirmos um pedaço desse patrimônio, adquirirmos uma ação na Bolsa de Valores. Bom, mas Maurício, nós compramos um pedaço, uma fração, mas então nós podemos entender que isso pode estar pulverizado em toda a população? Nós podemos encontrar milhões de donos dessas empresas? Exatamente, é o que normalmente acontece. Quando as empresas abrem parte do seu capital na Bolsa, elas colocam um volume grande do seu patrimônio, eles dividem o patrimônio, digamos assim, num volume grande de ações, para o maior número de pessoas possível virar sócio dessas empresas. E também abrindo a possibilidade de não deixar que uma pessoa somente compre uma parte grande desse patrimônio, por questões mais na parte de direito a voto, a assembleias, a comando da empresa. Então, quanto mais pulverizadas estiverem as ações, né, mais pulverizado também está o comando dessa empresa. Então, sobre essa parte posta à venda, tem fundos de investimentos que compram, tem empresas e pessoas físicas, como nós, todos podemos comprar. E isso é um processo que a gente vê trabalhar, vê isso bastante na mídia, os preços oscilam, nós temos valores de mercado que podem flutuam diariamente, às vezes flutuam dentro do próprio dia, né? Exatamente. A que se deve isso? Isso não deixa a coisa um pouco insegura ou volatilizada? Por que nós encontramos essa mecânica toda? Uma vez que essas ações estão no mercado, elas estão, como o próprio nome diz, no mercado, onde existe a lei da oferta e da procura. Há pessoas que querem virar sócios dessas empresas e há pessoas que não se interessam mais naquele momento e querem vender as suas ações. Então, depende de uma série de fatores, de cenários políticos, econômicos e também cenários técnicos, que indicam melhores momentos para comprar e melhores momentos para vender algumas ações. E onde ocorre maior pressão, ou seja, onde há mais oferta de ações, o preço diminui. Onde há mais pessoas querendo comprar ações, o preço se eleva. Isso ocorre em todo o mercado, porque quando se compra a ação na Bolsa de Valores, se vira proprietário de uma empresa. O que se imagina? Que o preço dessa propriedade que tenho em minhas mãos cresça para eu ganhar mais dinheiro. Como é que essa ação vai crescer? Como é que ela vai ter mais valor? Com a empresa da qual eu comprei crescendo. Então, se eu compro ação na empresa X, eu espero que essa empresa venha a crescer, fechar muitos negócios, evoluir, crescendo a empresa, aquela ação que está lá na minha mão cresce junto com ela, se valoriza. Por que se valoriza? Porque vai ter mais gente querendo comprar ações dessa empresa. E eu não quero vender. Eu não querendo vender, eu vou colocando o meu preço mais para cima e as pessoas vão ter que tentar acompanhar.
Daí dá a oscilação. Somado a isso, tem também um rendimento disso. Afinal de contas, se somos donos de alguma coisa, nós também temos que lucrar com isso. Exatamente. A outra forma de receber quando se é sócio de uma empresa é na divisão dos lucros da mesma. Todas as empresas que têm o seu capital aberto na Bolsa de Valores são sociedades anônimas, chamadas SA. A lei das sociedades anônimas determina que, no mínimo, 25% do lucro das empresas devem ser divididos para os seus acionistas. Ou seja, se eu sou dono de uma ação, a minha empresa teve lucro, eu recebo parte desse lucro, que nós chamamos de dividendos. Então, só aí já temos duas formas de ganhar na Bolsa de Valores. Forma número 1, eu compro uma ação e espero ela se valorizar, ela aumentar de preço. Que pode ser em qualquer período, pode ser num dia, pode ser num dia, uma semana, meses, anos. Inclusive os maiores rendimentos se dão num lapso de temporal maior. As pessoas se compram ações hoje, daqui a 10 anos, por exemplo, normalmente uma empresa evolui em 10 anos com uma boa administração, com uma boa gestão, elas tendem a crescer. Então, se eu comprar hoje, daqui a 10 anos a minha empresa aumentou em 10 vezes o seu tamanho, a minha ação cresceu também, 10 vezes. E nesse período todo que eu fiquei com a minha ação parada, eu continuo recebendo os dividendos. Há empresas que distribuem lucros mensalmente, bimestralmente, semestralmente e até anualmente, que na verdade é obrigatoriedade. Fecha o balanço, se houve lucro, no mínimo 25% deve ser dividido para os acionistas. Agora a pessoa já com um perfil mais agressivo, existe um outro cenário todo a ser explorado. Mercado de opções, mercado a termo, mercado de índice, commodities agrícolas, dólar e por aí vai. Que é um mercado com um risco maior pela volatilidade que existe no meio dessas operações. Então o investidor mais agressivo ele está disposto, bom, eu tenho um valor X e até 20% desse valor, se eu perder, está tranquilo, está no meu risco, é aceitável, quero ir um pouco mais de giro, vamos dizer assim, dentro das aplicações. Sabe que eu conheci? Eu conheci uma pessoa nesse perfil que você está falando, que era assim, a ação oscilava mais ou menos, não vou dizer qual é a ação, 13 centavos, 14 centavos. Ele vivia comprando por 13 e vendendo por 14. Mais ou menos assim, uns centavinhos. Claro, eram volumes expressivos, mas era o mundo dele. E ele trabalhava com 1 ou 2 centavos de margem e lucrava. Esse seria o caso de alguém que já se acostumou a volatilizar isso. Temos na corretora hoje um operador que está fazendo a operação de 1 centavo, só que não em ações, ele está fazendo em opções, que é um direito negociado na bolsa. É uma operação extremamente agressiva, um risco razoável, mas ele faz isso, ele compra uma opção a 96 centavos e vende a 97, só que num volume grande, 20 mil opções, por exemplo. Isso aí, em termos financeiros, equivale a R$200. Só que se tu faz isso aí 3 vezes no dia, pois é R$600 num dia. Se tu faz isso num mês, daqui a um pouco tem ali 30 minutos, consegue fazer R$600, eu digo, ter lucro de R$600, e somado a 20 dias, então tem uma renda razoável ali para se trabalhar. Mas dá para passar bem o dia com R$600, dá para passar maravilhosamente bem, mas esse mercado ele é muito envolvente no sentido da ganância. Ganha uma, ganha 2, ganha 3, vai, para. Medo, ganância, aquela relação clássica. Exatamente. Então isso até é o que deixa um pouco os conservadores assustados. Porque as pessoas ganham e não conseguem parar muitas vezes. Então o conservador tem seu dinheiro na poupança ali, sabe que no final do ano ele vai ter uma rentabilidade lá, 5%, 6% ao ano. Então a bolsa tem ações que variam 2% num dia, 5% numa semana, por exemplo. Fica difícil da pessoa conservadora olhar, tudo bem, subiu 5%, mas poderia ter caído 5%. Pode, mas para isso nós usamos as análises técnicas, identificamos o perfil do cliente e montamos uma estratégia. Em cima da estratégia do cliente conservador, a gente sempre sugere para ele um maior prazo para o investimento, para ele não ficar olhando todo dia. Vamos comprar uma ação hoje. Há 10 anos atrás, se comprasse uma ação, por exemplo, não vamos tão longe, em 2009 tivesse comprado uma ação das lojas Hering, esse ano, por exemplo, ela subiu absurdamente, de 2009 para cá ela subiu de R$4, ela chegou a estar R$80. Nossa! E agora ela houve o desdobramento, como dizer, foi dividido por 2, então cada ação ficou valendo 40. Então essa foi uma suba astronômica que teve.
E quem era conservador, que comprou a ação e ficou com ela parado pela análise técnica, teve todo esse ganho. O especulador, o mais agressivo, não consegue segurar esse tempo todo uma ação. Mas pode perguntar o seguinte, bom, tá, eu compro uma ação e se eu não estou cuidando, a ação cai, o que acontece? Tem um mecanismo que a gente chama de stop nas ordens. Eu posso fazer uma compra de uma ação hoje a R$10 e já deixar uma ordem posta para que se a ação cair até R$9, que eu faça uma venda e zere a minha operação. Automático, sem eu precisar controlar. Sem precisar controlar. Pode colocar na hora isso aí. Então as perdas podem ser calculadas dentro da Bolsa de Valores. Claro, volto a dizer, é preciso saber qual é a estratégia do cliente, porque às vezes a Bolsa recua bastante e depois ela volta a subir. Ou até dispara, a gente tem o revés, né? Tem o revés. E dá para travar em cima também? Dá para fazer. Por exemplo, eu comprei a 10 e para 11 tá bom eu vender. Dá para fazer assim também? É possível, da mesma forma. Compra 10, imediatamente já coloca uma ordem de venda a R$11, coloca a ordem para ficar válida por tempo indeterminado, pode ir para casa trabalhar, pode viajar, fazer o que quiser, porque atingindo esses stops tanto para cima quanto para baixo, a operação é realizada e o dinheiro vai para a tua conta dentro da corretora, da qual nós falamos no início, e fica lá esperando a tua próxima operação. Maurício, a gente vai indo para o fim. Eu queria que assim você colocasse mais ou menos esse ambiente todo para quem está nos assistindo hoje e que se interessa realmente em olhar, em aprender, em acompanhar, como é que vai participar disso, se envolver nisso, ganhar um dinheiro nisso. Exatamente. A gente convida a todos que estão assistindo a comparecerem no Grupo Bagé Investimentos para tomar um cafezinho conosco, conversar, ter um pouco mais de conhecimento sobre o mercado, participar das nossas palestras gratuitas, porque o mercado hoje está bastante aquecido nesse sentido. A própria Bovespa contratou o Pelé agora para ser garoto propaganda. Tal é o nível de popularização que ela quer atingir com a Bolsa de Valores. Quer que toda a população, o maior número da população seja investidor. Então tem um programa lá chamado Quer Ser Sócio, é o nome. É bem explicado minuciosamente pelo site da Bovespa também como fazer esses investimentos. O próprio Olimpíadas, Copa do Mundo agora tem muito investimento estrangeiro chegando ao país e o país está sendo muito visado também economicamente, o dinheiro vai circular bastante por aqui. Então quem tiver conhecimento agora sobre o mercado e começar a investir agora nessas empresas, virar sócio delas, imagina virar sócio de uma empresa de construção civil hoje, com uma Copa do Mundo pela frente, com Olimpíadas pela frente, com prédios sendo construídos um atrás do outro. Seria interessante, né? Então estão todos convidados para a gente conversar melhor sobre esses assuntos aí. Doutor Maurício Vasconcelos Vaz, que bom tê-lo aqui no Almanac em Pauta. Eu que agradeço, obrigado pelo convite e parabéns pelo programa. Obrigado. E mais uma vez obrigado pela sua audiência. Fique conosco, nós nos encontramos no próximo Almanac em Pauta. Boa noite.